Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos bem-vindos ao canal Filoprosando. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Euler Davi. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça aqui logo abaixo nesse botãozinho vermelho aí de inscreva-se a sua inscrição, deixe o seu like no vídeo para o YouTube indicar para mais pessoas e faça você também esse trabalho de ajuda, né, à expansão do conhecimento filosófico. Indique o canal para os amigos, indique um canal para conhecidos, indique um canal para a família, para todos aqueles que gostam de pensar, de conversar, de falar sobre diversos assuntos. O canal está começando, mas a ideia é expandirmos aqui, fazermos coisas incríveis, batendo grandes papos, fazendo aí alguns podcasts, algumas lives, algumas discussões, tá? Participe desse processo desde já. Deixa aí o seu comentário, qualquer dúvida também, por favor, tá? Estou aí à disposição, é só deixar nos comentários. Uma crítica que vocês tenham para fazer também são sempre bem-vindas, tá? Deixe suas críticas no comentário, eu leio todos com o maior carinho, respondo um por um, desde que sejam com todo devido respeito e a devida a rigorosidade filosófica que exige os pensamentos. Será super bem-vindo o seu comentário, o seu carinho, o seu elogio, a sua crítica, tá? Bora lá! Vamos retomar a história da filosofia dentro da escola jônica, ou conhecida como os milesianos. E aí chegamos então no nosso queridão, o Anaxímenes de Mileto, o nosso queridão. Por que eu estou usando esse termo? Bom, o Anaxímenes realmente ele era muito querido naquela época, nasceu em 585, faleceu ali por volta do ano de 524 a.C. E o Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro e tentou de alguma forma sintetizar as duas teorias que nós vamos ter desenvolvidos dentro da escola jônica. A teoria de Tales de Mileto e a teoria do Anaximandro de Mileto. A teoria do Tales de Mileto vai dizer que o arqué da physis, o elemento primordial que deu origem a toda a natureza, precisaria ser um elemento finito e determinado. Enquanto a teoria do Anaximandro já propõe o contrário, que o arqué, para ser o elemento primordial de toda a natureza, para abarcar o universal, ele deveria ser um elemento infinito e indeterminado. Bom, na visão do Anaxímenes, nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem Tales está errado, nem o Anaximandro está errado, mas também nem Tales está tão certo, nem o Anaximandro está tão certo. A ideia é, nós temos que pensar de uma forma mais ampla, temos que transcender os limites do observável, como nos pediu o meu mestre, o mestre de Anaxímenes, o grande Anaximandro, e temos que tomar também aqui, com muito louvor, a ideia da substância primordial de Tales, que é fantástico. Se tudo é um, e aqui está o princípio da unidade, da multiplicidade, e a multiplicidade presente da unidade, nós temos que ampliar isso e começar a entender que, ao olhar para a physis, ao olhar para a natureza enquanto matéria, enquanto determinação, nós vamos encontrar esse elemento físico. Então, portanto, esse elemento é sim determinado, como pensou Tales. Não tem como fugir disso. Ele estaria dentro dessa determinação. Porém, vamos com muita calma aí na história. A característica de infinito pensado por Anaximandro, ela é necessária, porque eu preciso de um elemento muito mais amplo do que um elemento que limite o arqué. O arqué ele não pode ser limitado. O arqué tem que ser obrigatoriamente um elemento universal. E por ser esse elemento universal, ele tem que abarcar toda a natureza. Então, o Anaximandro está corretíssimo ao pensar dessa forma. Só que, para o Anaxímenes, quando você pensa em algo indeterminado, você está quase que dando um passo novamente para a religião. Você está quase que dando um passo ali para a mitologia. Pensar algo indeterminado é pensar algo fora da physis. Mesmo que para o Anaximandro essa indeterminação
ela é uma transcendência do observável? Para o Anaxímenes a coisa não é tão simples assim de ser explicada, tá? Então para ele é necessário que esse elemento seja pelo menos captado por um dos nossos sentidos. Tem que existir sim uma determinação. E a existência dessa determinação ela é necessária para podermos pensar o arqué. Então ele junta a característica da infinitude do seu mestre, que é o Anaximandro, com a característica da determinação de Tales de Mileto. Obedecendo o princípio universal científico. Tudo é um. A substância precisa ser primordial. O golaço que Tales fez, que até hoje está aí presente na nossa ciência. Bom, obedecendo esse princípio, ele vai partir da reflexão de que todas as coisas se originam de um devido grau de condensação e rarefação do ar. A mesma coisa que disse Tales da água. Só que agora ele está olhando de uma maneira mais infinita. A água tinha um limite físico que o ar não tem. O ar ele estaria presente em todos os espaços da natureza de uma maneira muito mais universal do que a água. A água seria um elemento muito limitado, onde muitas coisas na própria physis não possuiriam essa característica aquosa, não teria presença de água. Já o ar, eu não posso dizer isso. O ar está presente em todos os lugares da physis. Nós temos a presença dele. Então, vamos lá. Ao ampliar esse raciocínio, ele está dizendo para a gente que tudo vem do ar. Absolutamente tudo. O ar seria o princípio universal. E essa substância primordial, de onde tudo deriva dele. E deriva através de um movimento de condensação e rarefação. Juntou, separou. Condensou, juntou, rarefeito, separa. O mais interessante de pensar aqui é que esse é um movimento da própria physis. Tanto é um movimento da própria physis que nós temos ele no nosso próprio corpo. No inspirar, expirar. Nós temos esse movimento em nós. O movimento de condensação, rarefação. Condensação, rarefação. É quase que um movimento pulmonar, percebe? Não é à toa que ele vai dizer que esse ar é o pneuma. O pneuma, o espírito livre da vida. E o Anaxímenes então indica uma substância que seja determinada e infinita como elemento primeiro de toda a existência, o ar. Então esse ar, para o Anaxímenes, ele é divino. Ele possui uma certa a divindade nele que gera outras divindades naturais a partir de si mesmo. Tanto é que ele chega a concluir que até a nossa alma ela seria gerada pelo próprio ar. Lembrando que a alma, para os gregos, psique, é na verdade a casa da reflexão, é a razão em si. Por isso Sócrates vai falar da grande razão universal, que aparece lá em Hegel, lá na frente, como espírito absoluto, reinante na vida. Então essa razão universal é uma espécie de inteligência cósmica, Então a nossa alma, que seria uma microparte dessa inteligência cósmica, nós já vamos ver isso na sequência do nosso próximo vídeo com os pitagóricos, Ele também seria uma espécie, a nossa alma também seria uma espécie de microdivindade, vindo dessa grande divindade cósmica que é o ar. A infinitude do ar também produziria a finitude da nossa pequena alma, que é a casa da reflexão, Então vamos pensar aqui. Ele concorda quanto ao apeiron, e com as características desse princípio que são apontados pelo seu mestre, o Anaximandro, como algo que é universal, como algo que se dilui em toda a physis, que está presente em toda a materialidade da natureza, que tem uma composição de energia esférica meio que oposta, se entrechocando e construindo toda a realidade. Ele concorda com todas essas caracterizações, que é o início e que é o fim ao mesmo tempo, o alfa e o ômega em um processo cíclico de construção, só que ele chama isso de ar e não de apeiron, Ele dá o nome de ar. E como ar, ele está entendendo então o
pneuma, o grande espírito livre da vida, né, que constrói a grande physis. Ele escreve isso de uma maneira genial no seu poema sobre a natureza, né, que nós temos pequenos trechos na história, porque infelizmente se perdeu ao longo do tempo. Né? E é um poema muito bonito, muito dedicado à própria meteorologia, né? Onde que eles já começam ali a afirmar que a luz da lua é proveniente da luz solar, o que é fantástico, é você imaginar isso e chegar a essa conclusão apenas por observação e dedução, que é a metodologia utilizada para eles, é a tecnologia que eles têm ali naquele momento. Então é um nível de inteligência fenomenal que esses pensadores tinham na época. Tá? E, de um outro lado, nós vamos ter a continuidade da ideia do Tales, de que a água é o bloco fundamental, né? Ele não só obedece isso, como ele traz também esse bloco fundamental para a ideia do ar. Então o ar, ele precisa desse espaço no qual ele vai circular enquanto movimento cíclico, fazendo o alfa e o ômega existir dentro do mesmo princípio, né? Então tudo provém do ar, tudo retorna ao ar. É o grande movimento de iniciação da vida. Então ele vai dizer até algo que é muito interessante quando ele vai pensar. Exatamente como a nossa alma, o ar nos mantém juntos, de forma que o sopro, né, o pneuma, o ar abraça o mundo inteiro. Então esse grande sopro da existência, esse grande vento da conexão da vida é exatamente o elemento originário de todo o sistema físico. Quando a gente para um pouquinho para contemplar a natureza, sentir o ar no nosso rosto, sentir o ar na nossa pele, ver a lua, ver os pássaros, os animais, né, ver as árvores, o vento tocando as folhas, o nascimento das flores, né, o próprio florescer em si da primavera, o nascer e o pôr do sol, a chuva, o movimento dos rios, dos mares, os peixes, toda a natureza em si é essa existência, né? E isso nos preenche, vai dizer o Anaximenes. Por isso, parar para observar a natureza nos preenche tanto, porque nós fazemos parte dessa conexão, né? E quando ele parava para observar todo esse movimento, né, ele chegou à conclusão, por exemplo, de que a Terra é plana. Ele era um terraplanista, né? Porém, naquela época possuía extrema lógica, porque ele só tem a observação. Hoje não tem lógica nenhuma, né? Me desculpem os terraplanistas, mas é pura doxa, pura opinião e opinião de massa, opinião coletiva, né? Porque hoje você pensar numa teoria do caos, onde as pessoas estão nos enganando o tempo inteiro, não tem a mínima lógica nem o mínimo princípio, né, de que o mundo se juntou para enganar ele mesmo, como se fosse o grande país das maravilhas de Alice, onde tudo se transforma numa grande enganação e aquilo não passa de uma ilusão e produção da minha própria mente. Gente, isso não existe, né? Então vamos com calma. Naquela época fazia todo sentido, sim, né? A Terra era plana porque a observação era a observação lá no horizonte, né? E lá atrás também no outro horizonte. Então o movimento dos astros fazia sentido, tá? No entendimento de uma Terra plana, onde esse ar passeia girando pelos grandes corpos celestes em torno dela, o que é genial. Talvez ali dentro dessa observação, com a ideia da luz lunar, né, sendo ali um reflexo da luz solar, será que seria o início já de um geocentrismo? É algo a se pensar, hein, para a gente desenvolver isso melhor. Então ele vai dedicar todos os seus estudos à meteorologia, né? Ele é o primeiro a considerar isso, que a Lua recebe a luz do Sol, né? Primeiro a considerar também essa questão da Terra plana enquanto mundo, né? Ele identifica o ar através desse movimento incessante, que é o movimento gerador de vida, né? Então o ar geraria vida em todos os casos, em ambas as situações, e a respiração, esse processo pneumático, né, que nós temos dentro de nós, é um processo vivificante, que depende o tempo inteiro para a nossa geração de vida. Nós precisamos respirar para estarmos vivos. Então o ar é a vida em essência, segundo Anaximenes, né? O que ele via então no céu, naquelas nuvens, também ar
condensado, né, e diferentes graus de solidez desse próprio ar, o que vem trazer para a gente um nível de observação e dedução intelectual genial, simplesmente genial. E assim a gente encerra, né, a escola jônica com esse super pensador da antiguidade, trazendo para a gente, né, grandes características de reflexão. E já no próximo vídeo nós vamos somar tudo isso, trazendo para nós uma nova escola, a escola pitagórica. Afinal de contas, por que surgiu essa escola? Quem são os pitagóricos? E aí, quem foi Pitágoras de Samos? Cenas do próximo capítulo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, deixa a sua inscrição, né? Não saia daqui sem deixar o seu like, indique o Filoprosando para os amigos, indique o Filoprosando para os colegas. Qualquer dúvida, tá com uma dificuldade na matéria aí, na sua escola, na sua sala de aula, tá com alguma dificuldade no seu preparatório para o Enem, para o concurso público, deixa aqui o seu comentário, tá? Me chama lá naquela rede social que todo mundo conhece, né? Que tem uma gramazinha ali e tal, né? Eu deixo sempre dicas emocionais nos meus stories, às vezes eu publico lá no feed, tá? Me chama lá no direct, que eu faço eu tenho o maior prazer em te atender com todo o carinho do mundo, tá? E nós vamos trocar uma ideia sobre as suas dúvidas, fique à vontade, tá? É um prazer ter você aqui com a gente, continue chamando cada vez mais pessoas para esse canal, ajude a difundir o pensamento filosófico e ajude aqui o professor a crescer cada vez mais. Se você gostou, deixa seu like, beijos, até a próxima, vem pra cá, vem filoprosar!